palavra de Deus, a sua Bíblia, você pode abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 4, o versículo do 1 ao 3, que diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés então jogou-a e ela se transformou numa serpente. Amém. Amados, para nós entendermos esse contexto aqui, eu gostaria de fazer uma breve introdução a respeito de toda a história, né? Bem resumida até esse tempo aqui, desde o início da vida de Moisés, o que acontecia. Então, lá no capítulo 1 de Êxodo, eu vou ler alguns versículos, não todos na sequência, para a gente não também se estender, mas diz assim, capítulo 1, versículo 1: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Aleluia. Depois, lá no versículo 6 diz: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 8: Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. O povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Versículo 12: Os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. No 15 e 16 diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: Quando vocês ajudarem os hebreus a dar à luz, verifiquem se o menino, se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-no viver. Repita comigo: matem-no. Versículo 22: Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2, versículo 1 diz: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e o vendou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou no cesto entre os juncos à margem do Nilo. Depois, no versículo 7, então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Versículo 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e viu que não tinha ninguém. Então matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: Quem me nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Lá no versículo 22. Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E aí, para resumir, Moisés, lá no capítulo 3, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queimava? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, ele respondeu. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire suas sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 10 diz, quando Deus fala: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar o Egito, o meu povo, né, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito?
Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Vou parar por aqui. Amados, ali no versículo 11, nós estamos vendo uma breve história onde o povo de Israel estava sendo escravizado pelo Egito. Então Deus levanta Moisés no meio desse povo, um homem que foi perseguido, e foi dado para ele um decreto de morte. Então a mãe de Moisés coloca ele num cesto, a filha de Faraó o encontra e Moisés é criado no meio do Egito. Quando a Bíblia fala de Egito, nós sabemos que Egito, né, é o reino das trevas. Então aqui nós percebemos que Moisés, ele não foi criado pelo povo ao qual ele pertencia, mas ele foi criado no meio de um povo com uma cultura completamente diferente da cultura do cristão, da cultura do povo judeu. Então, quando Moisés, ele duvida da sua própria capacidade, lá no versículo 11, que diz assim, porém respondeu, né, ele pergunta, Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quando Moisés duvida da sua própria capacidade, Deus só responde a ele, eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem o envia. Então, nesse momento aqui, ali no versículo 12 também, diz, né, lá no versículo 12, quando Deus diz, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste momento. Então aqui, quando Moisés pergunta quem sou eu, Deus simplesmente respondeu para Moisés quem Deus era. Então quando Moisés foi chamado, e quando Deus começa a se manifestar e falar com Moisés, Deus dá uma ordem para ele e diz que ele é escolhido para trazer a libertação ao povo de Israel. Só que Moisés começa a se colocar num confronto. Quem sou eu para fazer isso? E quando ele começa a questionar sobre quem ele é, Deus lhe dá uma única resposta. Você não precisa saber quem você é. Você precisa saber quem eu sou. Quem está te chamando? Quem está te enviando? Então aqui há um primeiro confronto de Deus em relação a Moisés. Depois, no versículo 14, no 13 e no 14, quando Moisés pergunta a Deus sobre o que dizer de quem lhe enviou, Deus diz, eu sou o que sou. Então, nesse momento, Deus quis dizer a Moisés que ele é tudo, absolutamente tudo que Moisés precisar. Então, Deus estava querendo dizer o quê? Você não precisa se preocupar com o faraó, ou seja, você não precisa se preocupar com esse reino de trevas que se manifesta, que se levanta contra a tua vida, porque eu sou. O que você precisar para enfrentar esse exército, eu sou. E aquilo que não existe, eu vou trazer à existência. Então, primeiro Deus confronta Moisés em querer conhecer primeiramente quem Deus é, não quem Moisés é. Porque quando Deus nos envia, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Deus. Aquele que nos chama, aquele que nos formou, aquele que nos capacita e nos envia. Então, ele diz, seja o que for que você necessita, eu sou. Eu tanto tenho como posso ter. Então Deus está mostrando para Moisés no seu questionamento, tá Deus, mas quem sou eu para fazer isso, para fazer qualquer coisa no teu nome? E Deus disse, você está indo no meu nome, você precisa saber quem eu sou. Amém? Então, lá no... Tem as minhas anotações, gente. Lá no Êxodo, né, em capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe respondeu, que é isso que você tem na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Então Moisés fugiu dela. Amados, o versículo 1, Moisés ainda duvida de si mesmo. Quando ele diz, né, e se eles não acreditarem em mim? Veja que Deus primeiramente se apresenta para Moisés e diz, olha, vai em meu nome e diga que eu te enviei. O grande eu sou te enviou. Então ele sabia, ele já estava ciente de quem Deus era e do poder que Deus tinha. Mas mesmo assim, quando Deus manda Moisés para ir até os israelitas, para ir depois na presença do faraó, ele tem medo. Só que há um medo, talvez não a dúvida de quem Deus era, mas a dúvida sobre quem Moisés era. No verso 2, Deus confronta Moisés acerca do que ele carrega. Então, quando Deus pergunta, o que é isso que você tem na sua mão? Moisés, como nós sabemos, o cajado, ele representa autoridade, certo? Autoridade no ministério.
Durante toda a história de Moisés, nós vamos ver que em muitos momentos ele usou o cajado para manifestar coisas gloriosas, coisas sobrenaturais. Só que nesse momento que Deus olha para Moisés, está com a sua vara. Para Moisés, a vara significa poder, é o seu ministério que está representado naquele cajado. E aí, Moisés diz assim, o que é isso que você tem na sua mão? E ele diz, aqui é uma vara, é a minha vara. E aí Deus diz, lance. Naquele momento, Deus estava colocando à prova toda a confiança em Moisés. Ele estava colocando à prova toda a autoconfiança de Moisés. Ah, você tem um cajado, você tem um ministério. Então, jogue-o no chão. Lance fora, entregue para mim o seu ministério. Amados, nesse momento, Deus dá ordem para Moisés para que ele lance ao chão aquilo que está impedindo ele de crer, não somente em Deus, mas de crer em si mesmo, naquilo que Deus colocou nele. E muitas vezes, aqui nesse caso, Moisés foi lançado num rio quando ele era bebê. Então veja que quando Deus pede para Moisés lançar ao chão o seu cajado, Deus está dizendo para ele assim, lembra como era a tua vida? Nós podemos ver que Moisés ele foi lançado num rio quando era bebê. Moisés ele foi criado no Egito. Uma nação aprofundada no ocultismo. Uma nação que fazia pirâmides para cultuar deuses e o próprio faraó. Então veja que eles não acreditavam no Deus verdadeiro, mas eles faziam túmulos que eram ídolos para si mesmos. E ali eles cultuavam a si mesmo e os deuses deles. E Deus estava fazendo com Moisés, dizendo assim, olha para você, Moisés, olha para o teu passado. Olha o que você está carregando nesse teu cajado, no teu ministério. Olha onde você estava, olha a cultura, olha os pensamentos, olha tudo que você colecionou naquele lugar onde você foi criado e olha para o seu cajado. Naquele momento que Deus está confrontando Moisés, Deus está dizendo, você pode lançar fora de tudo isso que você adquiriu ao longo da sua vida no Egito? Amados, o Egito, ele traz para nós toda a carnalidade do homem. Homem, mulher, pai, mãe, filho, vô, vó, que está aqui. Muitas vezes Deus vai olhar para você e Ele vai pedir o seu cajado, que é o seu ministério. E aí você pode estar olhando para mim e dizer assim, eu não tenho ministério, tia Cissa. Eu não sirvo na obra, eu não tenho um cargo de liderança. Mas eu pergunto para você, quem você é dentro da sua casa? Quem você é no seu casamento, na sua maternidade, com os seus pais? Quem você é lá no seu trabalho? Será que Deus está te pedindo também o seu cajado, onde você está nesse momento? Sendo usado da maneira como Deus queria, Deus chamou Moisés. Deus já havia falado com Moisés. Moisés já sabia que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Mas mesmo assim, Deus está mostrando para Moisés que mesmo estando na liderança, sendo escolhido para ser o libertador do seu povo, ele ainda carregava todas as suas emoções, toda a sua personalidade, toda a sua cultura de uma terra que era maldita. De uma terra que não adorava o único Deus verdadeiro. Então ele estava sendo confrontado. Aqui, eles construíram túmulos. O Egito havia contaminado tanto a motivação de Moisés em libertar seu povo que ele acabou cometendo assassinatos. Sabe, amados, muitas vezes nós vamos ser chamados e você vai estar caminhando na presença de Deus. Aliás, você vai estar fazendo parte da obra de Deus. Só que sem você perceber, você está carregando no seu ministério, seja ele pastoral, seja ele de liderança, seja ele um ministério dentro da sua casa, como pai, como mãe, independente do que Deus te chamou, qual o ministério que Deus te entregou. Você vai estar exercendo com o intuito de servir a Deus, mas você vai estar carregando forças malditas, malignas, que você adquiriu lá na sua infância, através das iniquidades, das transgressões dos seus pais. E aí você olha para os seus filhos e você diz, por que ele age assim?
Por que que a minha família dá tudo errado? Por que que o meu casamento não dá certo? Por que que o meu ministério não anda? Por que que eu não consigo me libertar de tudo aquilo, da forma que eu penso, da forma que eu ajo, da forma que eu sinto? Porque todas as suas intenções são boas, mas você ainda carrega o Egito na sua personalidade. Quando nós falamos que nós nascemos com uma personalidade e morremos com ela, eu quero te dizer que você está errado quando você pensa isso. Porque personalidade fala de alma, fala de sentimentos. Personalidade fala de um padrão de pensamento que nós temos. E quando a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito nada mais é do que a nossa personalidade. O amor, a bondade, tudo isso é personalidade, amados. Não adianta nós dizermos que nascemos com uma personalidade sanguínea. Ah, porque eu sou assim. Eu respondo desse jeito. Eu sou impulsivo demais. Pedro também era. Mas quando Pedro se submeteu ao poder e à autoridade de Jesus, Pedro se tornou um discípulo que amava. Porque ele não usava a sua personalidade de nascença como algo que era imutável. Se você diz que qualquer coisa é mutável, é imutável, então você não está crendo no poder soberano de Deus, que pode mudar todas as coisas, inclusive a sua personalidade. E aqui nesse momento o que Deus está fazendo é isso, Ele está confrontando Moisés. Olha, Moisés, você tem todas as boas intenções. Você foi escolhido por mim para ser o libertador de Israel. Você foi escolhido para tirar esse povo do meio da escravidão. Só que você ainda carrega uma personalidade que está totalmente ligada à cultura daquele povo. Um povo que não obedecia a Deus e que não reconhecia Deus como Senhor. E aí Deus precisa arrancar essa personalidade. Deus precisa arrancar tudo isso que Moisés carrega com ele. E que vai comprometer toda a libertação do seu povo. Aí a Bíblia nos diz lá, em Êxodo, capítulo 2, versículo do 12. Êxodo 2. Capítulo 12, 14 e 15. Que diz assim: correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-se na areia. E escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Amados, aqui a motivação de Moisés então era boa. Mas veja que Moisés, ele ficou 40 anos foragido. Ele matou aquele homem que era do Egito, e ele fugiu quando viu que o seu próprio povo não o reconhecia como líder e como juiz naquele lugar. Muitas vezes você vai estar dentro da igreja, servindo a Deus, e as pessoas que caminham com você não vão reconhecer a autoridade de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque boas serão as tuas intenções, mas aquilo que ainda está no seu coração não foi arrancado. E muitas vezes nós vamos servir a Deus, muitas vezes nós vamos falar palavras bonitas, mas nós não teremos a autoridade e a unção de Deus. Por quê? Porque nós ainda carregamos a nossa carnalidade. E quando Deus nos pede para lançar o cajado, Ele quer que a serpente que está no cajado, que é aquilo que nós carregamos, que não é agradável a Deus, que não é segundo o caráter de Deus, venha a ser revelado. Porque a Bíblia nos diz que quando Moisés lançou aquele cajado no chão, uma serpente saiu do cajado. Ou seja, quando aquele cajado foi lançado no chão, Deus revelou tudo aquilo que era demoníaco que havia na vida de Moisés. Mas ele precisou lançar esse cajado em terra. Quando você lança o seu cajado, o que Deus revela sobre você? Na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, Deus tem pedido para você lançar o seu cajado, para que as serpentes que ainda estão escondidas, ocultas no seu caráter, venham a ser reveladas. Então Moisés, ele viveu por 40 anos como foragido, mas agora o seu chamado, nesse chamado vem uma poderosa libertação. Então, Deus dá a ele uma ordem: jogue a vara no chão. E quando ele joga a vara no chão, ela se transforma numa serpente. E nesse momento, ele percebe que havia uma serpente na sua vara. Quando você jogar o teu cajado, você vai ser muito surpreendido por Deus quando Ele revelar aquilo que há no seu coração. Eu falo, amados, porque durante muito tempo, quando a gente é usado por Deus, muitas vezes para trazer a palavra, né? Eu digo até
no meu próprio ministério. Quando você está aqui, há um esforço muito grande da nossa parte de fazer aquilo que Deus espera que a gente venha fazer. Mas eu quero te dizer que às vezes a gente caminha, a gente está ministrando, a gente está lendo a palavra, só que há muitas serpentes dentro do nosso coração, minando a nossa mente, minando os nossos sentimentos. E isso muitas vezes, se nós não lançarmos o nosso cajado diante de Deus, para que Ele revele essas serpentes, o nosso coração será gerado muitas vezes a mágoa, a rebeldia, o rancor, o ressentimento. Nenhum de nós está livre de lançar o cajado e Deus revelar a serpente que tem no nosso cajado. No seu ministério, na sua paternidade, no seu casamento. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra, levantando as mãos e dizendo: Senhor, Tu és o Rei, Tu és soberano, Tu és majestoso, mas quando eu volto para minha casa, o Senhor revela a serpente que há no nosso cajado. Porque eu não consigo ser o marido que Deus gostaria que eu fosse para minha esposa, eu não consigo ser a esposa que Deus espera que eu seja para o meu marido. Eu sou aquele pai que não senta, que não conversa, mas que muitas vezes amaldiçoa diante das situações conflitantes. Quero te dizer que independente, você pode ser pai biológico, você pode ser pai de coração. Deus instituiu você para ser autoridade, para pregar o amor dentro da sua casa. E eu pergunto para você, os teus filhos conhecem o amor através da tua vida? Ou eles muitas vezes se questionam: por que o meu pai e a minha mãe vão na igreja? Por que o meu marido ou a minha esposa vão na igreja? Se dentro da minha casa as atitudes não condizem com aquilo que aprendem dentro da igreja. Amados, é tempo de realmente nós termos o nosso cajado lançado ao chão e as serpentes serem reveladas. Porque quando Deus revelou as serpentes que haviam no cajado de Moisés, Deus não queria destruir, Deus não queria expor Moisés, Deus não queria matar Moisés, mas Deus queria que Moisés entendesse quem Deus era e o que Deus estava fazendo no caráter dele, para que ele pudesse trazer de fato a libertação para o povo de Deus. Às vezes você está dobrando o joelho pelo teu esposo, às vezes você está dobrando o joelho pela tua esposa, você está dobrando o joelho pelos teus filhos e nada acontece, porque primeiro Deus precisa tratar o teu caráter como homem, como esposa, como mãe, como marido, como pai. E nada flui, você não tem respostas. Mas qual é a tua resposta quando Deus diz: lance o seu cajado ao chão? Qual é a tua resposta quando você lança o cajado e Deus mostra a serpente que tem no seu cajado? E aí a Bíblia nos diz que Moisés, ele ficou com medo e queria fugir daquela serpente. Certamente no momento que Deus confrontou ele com aquela serpente, que era o passado de Moisés, ele queria fugir do seu passado. Porque a Bíblia nos deixa claro aqui que quando ele viu a serpente, ele quis fugir e Deus disse: pegue o cajado, pegue a serpente. Deus estava colocando Moisés frente a frente com a sua dor, frente a frente com o seu passado, frente a frente com o seu pecado. E muitas vezes nós vamos querer fugir da nossa responsabilidade. Deus queria que naquele momento Moisés confessasse o seu pecado diante de Deus. Eu fui um criminoso, eu fui um assassino, eu amarguei ressentimento, mágoa por tudo, minha mãe me largou num rio. Amados, o fato de eu ter sido rejeitada por alguém, o fato de eu ter sido abandonada por alguém, o fato de eu ter cometido delitos, o fato de os meus pais terem errado, terem pecado, o fato de eu carregar sobre mim as iniquidades, as transgressões, não te faz alguém digno de não reconhecer o erro teu e dos teus pais diante de Deus. Nada é justificativa diante de Deus, porque a palavra diz que Ele faz nova todas as coisas. Ele faz novo os teus pensamentos, Ele faz novo os teus sentimentos, Ele faz novo o seu caráter, a sua personalidade. Aquilo que você não pode, Ele pode. O que você não faz, Ele faz. O que você não é, Ele é. Mas nós vivemos pela nossa limitação e não pela soberania e o poder inigualável de Deus, ilimitado de Deus. Olha para a sua casa hoje. Olha para os seus filhos. Olha para a sua família. O que Deus está pedindo para você, o que Deus está revelando no seu cajado essa noite. Qual é a serpente que Deus está mostrando? Se não mostra, diga: abre os meus olhos para que eu possa ver.
Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Mas se a tua casa está no Egito, se o teu marido está no Egito, se os teus filhos estão no Egito, lança o cajado diante do Senhor e veja Ele revelar as serpentes que estão ali. E quando Ele disser, pegue a serpente, o Senhor vai te curar. E você vai pegar de volta o seu cajado e Ele vai te entregar autoridade. Porque foi isso que Deus fez. Havia uma infiltração demoníaca no cajado que diz respeito ao ministério de Moisés, e isso precisava ser enfrentado, ou seja, frente a frente. Deus podia simplesmente fazer com que aquele passado ficasse para trás, mas Deus queria que Moisés olhasse frente a frente aquilo que ele fez, que ele olhasse frente a frente o seu passado. Quantas vezes Deus quer tocar nas nossas feridas e nós não queremos que Deus toque porque dói? Quantas vezes Deus traz à existência o nosso pecado e Ele diz, filho, confessa o teu pecado. Às vezes a gente olha que a nossa vida não anda, pecado que não foi confessado, feridas que não foram confessadas. Se você se arrependeu, tudo bem, você já recebeu a restauração, você já recebeu o perdão de Deus. Porque a Bíblia nos diz que antes mesmo que você abra a sua boca para confessar o seu pecado, Deus já te perdoou. Mas o inimigo da sua alma, ele vai te lembrar todos os dias aquilo que você fez. E enquanto ele te lembra, você não se perdoa. E você vai a vida inteira relembrar o que você fez. E o seu jugo vai ser pesado. E aqui Deus está querendo dizer o quê? Tudo bem, Moisés, você se arrependeu do que você fez, mas olha para trás, para a tua vida. Olha o que aconteceu e coloca agora diante de mim. Além de tudo isso que você viveu, você entrega toda a autoridade, aquilo que você tentou fazer até agora pela tua própria força. Moisés sabia que tinha sido escolhido. Ele sabia, mas ele tentou libertar o povo à sua própria força, no seu próprio entendimento. Quando viu que um egípcio estava lá agredindo um hebreu, e ele vai lá e mata o egípcio. Por quê? Porque ele queria fazer do jeito dele. E de repente Deus diz, me dá a tua autoridade, me dá o teu poder, me dá o controle de tudo que você está tendo até agora. Entrega para mim. Me dá a tua vara, me entrega o teu cajado. E no momento que ele lançou é onde Deus ainda estava mostrando todas as más intenções e as motivações erradas do coração de Moisés. Queridos, nós podemos vir para a igreja e adorar a Deus aqui. E a nossa adoração não passar do teto. Porque a motivação do nosso coração está errada. Eu quero te dizer que você pode fazer obras maravilhosas dentro e fora da igreja. Mas se as motivações do seu coração estiverem erradas, diante de Deus isso não valeu de nada. Deus vai dizer, pega todas essas obras aí e guarda que para mim não serviu de nada. Porque você não fez para glorificar o nome dele. Você fez para que você recebesse as honras. Para que você recebesse o reconhecimento. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Moisés até então fazia para a sua própria glória, mas Deus estava dizendo, agora você lança fora o desejo de ser exaltado, de ter todo o poder e reconhecimento. E agora entrega para mim, para que eu seja glorificado através daquilo que eu vou fazer em você. Então Moisés, ele queria o poder, né? Ele carregava o peso do seu passado. Moisés tinha uma fascinação em ser libertador da nação de Israel, mas tentava fazer a própria força. Ele queria o poder, ele queria servir a Deus, construindo pirâmides para si, segundo a cultura do Egito. E quantas vezes aqui já convertidos eu digo salvos, né? Porque a conversão ela acontece todos os dias. Mas quando nós estamos na igreja, muitas vezes nós vamos estar fazendo as coisas certas, mas da maneira errada diante de Deus, amados. Por isso Deus ordenou, jogue fora a sua vara, jogue ela ao chão. Renuncie a mim o seu ministério, abra mão do seu poder, jogue fora essa mentalidade que você carrega lá dos seus antepassados, da terra que você foi criado. E quando Deus nos pede isso, Ele diz assim, jogue fora aquela mentalidade que você tinha, que veio da cultura da sua família. Quantas coisas nós aprendemos com os nossos pais e quando viemos para Jesus, Ele nos pede, joga fora. Joga fora essa crença, joga fora essa verdade. Que muitas vezes nós dizemos, né, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, as pessoas que me aceitem do jeito que eu sou. E Deus diz, não, não é assim. Você pensa assim? Então mude. Ah, você é assim? Então mude.
Deus quer que a gente mude essa maneira de pensar. Quantas coisas nós achamos que é verdade absoluta porque aprendemos com os nossos pais. A Bíblia nos diz, honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa na terra e tudo te vá bem. E aí a gente confunde isso porque pensa, então tudo que meu pai e minha mãe falarem eu vou obedecer. Só que nem tudo o que o seu pai e a sua mãe falam para você está de acordo com aquilo que Deus nos ensina a ser e fazer. Por quê? Porque aquilo que eles aprenderam não estava baseado na palavra de Deus. E eles nos ensinaram da maneira incorreta, da maneira errada, e nós vamos reproduzindo de geração para geração. E aí a Bíblia fala o quê? Que tudo aquilo que é contrário a Deus não traz bênção, traz maldição. E aí essa maldição, ela vai perpetuando de geração para geração. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. E esse ciclo precisa ser quebrado. E aí você vê que a história da sua avó se repetiu na vida da sua mãe. A história da sua mãe se repetiu na sua vida. E a sua história está se repetindo na vida dos seus filhos. Por quê? Desobediência. Amados, não adianta nós acharmos que os nossos filhos é que são difíceis de lidar. Eu posso dizer, o meu filho é difícil de lidar, não sei mais o que fazer com o meu filho. Olha para Deus e diz, Senhor, qual é a serpente que está no meu cajado? O que eu preciso mudar? Quais são os princípios que eu preciso estabelecer dentro da minha casa? Porque filho que é filho não tem autoridade dentro de casa. Filho que é criado dentro de um princípio bíblico cristão de Deus não tem autoridade dentro de casa. Quem tem é pai e mãe. Filho obedece, filho respeita, filho se submete. Quantos pais que têm medo de levar filhos em lugares porque não sabem qual vai ser o comportamento do filho? Gente, quando é falta de limite, é você, pai e mãe, que tem que se posicionar. E talvez Moisés veio com todos esses princípios distorcidos dentro da sua cultura. E Deus disse, você tem que deixar tudo isso aqui. Porque se você quer ser libertador, você tem que carregar em você os meus princípios, os meus estatutos, as minhas virtudes, o meu caráter. Então, quando Moisés obedece à ordem de Deus, a vara virou serpente. O inimigo do seu ministério se revelou. Então, juntamente com Deus, Moisés enfrenta o seu passado contaminado. Ele enfrenta as suas frustrações. Ele enfrenta o principado demoníaco revelado naquela serpente. E ele pega a serpente pela sua cauda. Quando Deus diz, lance no chão o seu cajado, que ele tem medo de enfrentar o seu passado, Deus se mostra presente e diz, agora pegue. Pegue tudo isso que antes te trazia medo, tudo isso que antes trazia dúvida sobre quem você é e sobre quem eu sou. Pegue tudo isso que antes trazia dúvida e tome a autoridade que eu te dou. Porque a serpente virou cajado. Porque a cobra virou a vara. Então a libertação de Moisés e de todo o povo de Israel começou aqui. Amados, o ministério, o dom, o chamado de Moisés, ele começa a ser purificado, legitimado diante de Deus e consagrado a Deus. Eu pergunto, o seu ministério dentro da sua casa, ou até mesmo o ministério público aqui na igreja, ele foi purificado? Ele foi consagrado ao Senhor? Tudo aquilo que você faz, você consagra ao Senhor, você consagra a sua paternidade, a sua maternidade. Senhor, eu consagro a Ti porque eu não sei ser mãe. Quantas vezes eu me coloquei diante de Deus e eu disse, eu não sei ser mãe, eu não sei como agir diante dessa situação. Mas o Senhor sabe, porque se eu agir conforme a sua liderança, conforme a sua vontade, eu sei que eu vou agir da maneira certa. Mas nós agimos conforme nós achamos que deve ser, baseado naquilo que nós aprendemos lá no Egito, lá na nossa família, lá na sociedade. Então, com o novo cajado, ele se tornou o grande libertador da nação, o povo de Israel, operando maravilhas em Deus e usando recursos sobrenaturais. Amados, isso é extraordinário. Até então, tudo que Moisés vivia era algo natural. Tudo pela força do braço, aquilo que o homem, qualquer homem pode fazer. Mas no momento em que ele lança o seu cajado no chão, e ele pega de volta e estabelece ali um vínculo, uma intimidade, uma cumplicidade com Deus, ele começa a estabelecer uma ordem como as coisas devem ser. E nesse momento, aqui é onde ele começa a viver o sobrenatural, de uma vida
no natural, ele começa a viver uma vida no sobrenatural. E a Bíblia vai nos dizer depois que, quando passa esse momento em que Moisés é confrontado com Deus, Deus usa a mesma vara que usou para confrontar Moisés. Deus vai libertar o seu povo quando Deus diz para que ele erga a vara e o mar se abra. A mesma vara que confrontou Moisés, a mesma vara que revelou as serpentes na vida de Moisés, é a vara que deu a Moisés a autoridade para libertar o povo. É a vara que deu a ele a autoridade para conduzir o povo no deserto. Muitas vezes você vai querer a salvação da sua casa, mas Deus está querendo te entregar uma vara santificada, purificada por Deus. Talvez a autoridade que você ainda não tenha dentro da sua casa como pai. Talvez a autoridade que você não tenha ainda no seu ministério. Talvez a autoridade que você ainda não tenha como mãe. Talvez você não consiga lá dentro do seu trabalho, dentro da sua família, quando você diz, poxa vida, quanto tempo eu falo de Deus para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. E eu fui muito confrontada nessa palavra, porque às vezes eu olho para trás e eu digo, Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ainda ninguém se converteu. E aí, às vezes, Deus diz assim, você já lançou o cajado? Você já jogou o cajado no chão? E você já parou para olhar se saem serpentes dele? A gente quer mudar o mundo, mas a gente tem dificuldade de deixar Deus mudar a nós. Você quer mudar sua casa, seus filhos, seu marido, mas você não consegue mudar a si mesmo. Porque quando Deus te pede aquilo que te custa, você não quer entregar. Quando custa o teu salário, quando custa a tua moral, quando custa o teu poder, o teu conhecimento, o que tem te custado, o que Deus tem pedido e você não tem entregue? Jesus não botou em xeque a santidade dele. Deus não quer que a gente coloque em xeque a nossa santidade. Mas muitas vezes, querido, vai ser a maneira como as pessoas vão te ver lá fora. E Deus vai dizer, você tem coragem de entregar a tua reputação por amor ao meu nome? Jesus foi crucificado como pecador. Ele estava pouco se importando com a reputação dele. Ele só queria ser aprovado diante de Deus Pai. E muitas vezes nós não queremos sacrificar o nosso cajado, o nosso poder, aquilo que nós temos, aquilo que nos é valor. Porque nós temos vergonha, nós temos medo de a nossa reputação ser manchada lá fora. E aí nós sacrificamos a nossa santidade para não manchar a nossa reputação. Pai, mãe, se levantem nesse tempo. Lancem a vara de vocês ao chão e peçam para Deus o que precisa ser revelado na minha vara, Senhor. Na autoridade como pai, na autoridade como mãe, qual é a serpente que precisa ser revelada? Então, ao ter seu caráter transformado, Moisés passou de servo a amigo de Deus. Amados, e lá, para nós encerrarmos, lá em Êxodo 33. Êxodo 33, 11, diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Aqui Deus já não falava mais com Moisés e pedia para ele, tire as sandálias, coloque o véu. Aqui Moisés não era mais servo, mas ele falava como um amigo falava com Deus. Ele falava face a face com Deus. Porque aquilo que antes afastava ele da presença de Deus, agora começa a aproximar ele da presença de Deus. E a Bíblia nos diz ainda, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Que está lá em 34, 10, que diz assim: Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje eu lhe dou. Então a Bíblia nos diz que através da obediência, Deus deu tanta autoridade, Deus se aproximou, Moisés se aproximou de Deus, a ponto de a Bíblia nos dizer que em toda Israel nunca houve profeta que fosse como Moisés. E aí eu pergunto para você,
se você morrer hoje, como você vai ser lembrado? Pelo seu povo. O seu povo são os seus filhos, é a sua esposa, é o seu marido, seus pais. Como você será lembrado? Às vezes pode ser uma pergunta tola, mas eu digo para você, olhe para os seus filhos hoje. O dia que você morrer, se pudessem escrever uma frase, qualquer coisa sobre você na sua lápide, o que você acha que as pessoas escreveriam? O que estaria escrito no seu túmulo sobre você? Você seria aquele que as pessoas diriam, demorou. Que bom que Deus levou, porque trazia sofrimento para casa. Ou você será lembrado como Moisés, um profeta que nunca na história de Israel se teve igual. Talvez dentro da sua casa, no meio da sua parentela, os seus filhos dirão, eu nunca vi um pai como o meu. Eu nunca vi uma mãe como a minha. Eu nunca vi alguém que amava tanto Jesus como fulano de tal. Eu nunca vi alguém com tamanha bondade, com tamanha caridade, com tamanha benevolência como fulano que morreu. Esse deixou um legado. Qual é o legado que você está deixando, irmão? Será que o seu cajado, que ainda não foi lançado no chão, está realmente sangrando, sendo tóxico para sua casa, para o seu ministério? Então Moisés só reconheceu a face do Senhor e desfrutou de todo o poder e autoridade que Deus queria lhe entregar quando ele jogou a vara no chão. Queria que você fechasse os teus olhos agora e colocasse a mão no seu coração. Talvez você pense que você já jogou o seu cajado e que está tudo certo, né? Depois de tudo isso que Moisés viveu com Deus, a Bíblia nos diz que ele desobedeceu a Deus. Deus havia dado uma ordem no meio do deserto e Moisés desobedeceu essa ordem com a mesma vara. E ele foi impedido de entrar na terra prometida. Queridos, eu não sei o que tem te impedido de viver a plenitude do seu ministério. Seja ele dentro da igreja, seja ele na sua casa, no seu casamento, na sua maternidade. Talvez você pense que você não precisa jogar o seu cajado, porque você não tem realmente ministério. Mas eu queria que você olhasse hoje para os seus filhos. Olhe para a sua casa. Olhe para as pessoas por quem você ora. Olhe para as pessoas por quem você tem um amor tão grande, você tem orado diante de Deus e pedido a salvação dessa pessoa. O povo de Moisés, que Moisés queria libertar, ele só foi liberto quando o próprio Moisés enfrentou o seu passado frente a frente e ele mesmo foi liberto. Porque à medida que você é liberto, você começa a transcender a glória de Deus e todos começam a perceber. Êxodo 34, 29, ele vai nos dizer: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia dado. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, ele tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o seu rosto com o véu para entrar na presença do Senhor. Amados, aqui a Bíblia diz que quando Moisés via a presença de Deus resplandecendo nele, o povo começava a crer em tudo aquilo que Deus estava fazendo. Se você não resplandecer a glória de Deus dentro da tua casa, os teus filhos não vão crer no Senhor. Se você não resplandecer a glória, o amor, a presença de Deus nos lugares onde você está lá fora, o Senhor não será conhecido. As pessoas não serão libertas. As pessoas não vão ter a salvação.
O povo de Israel talvez não teria sido liberto se o próprio Moisés não se colocasse diante do Senhor para ser liberto do seu próprio caráter corrompido. Quantas vezes nós retardamos o mover de Deus na nossa casa? Será que os teus filhos hoje não estão aqui na presença de Deus porque você negligenciou a caminhada com o Senhor? Porque quando Ele pediu para você jogar o cajado, você segurou na sua mão? Será que no momento que Deus colocou você frente a frente com o seu passado, você se acovardou e você não quis reconhecer tua fraqueza diante de Deus e os teus filhos? Que esse povo que precisava de libertação não foi liberto porque você se acovardou diante do Senhor. Talvez nós mesmos não somos libertos porque temos medo de enfrentar o nosso caráter, de enfrentar as nossas mazelas. E dizemos ao Senhor com lamento: ó vida, ó céus, ó azar. A minha vida é assim porque os meus pais erraram. A minha vida é um fracasso porque a minha geração passada errou. Moisés tinha tudo para dizer: eu não consigo. Ele tinha tudo para desistir. Mas ele disse: eu creio no Senhor e eu me submeto a Ele. Eu lanço diante de Deus o meu cajado, e a serpente que tiver que ser revelada, Senhor, revela. Mas no momento que Deus disser: pegue a serpente, Ele colocará na sua mão o cajado de autoridade, e dentro da tua casa o inimigo não terá mais poder. Dentro do teu ministério o inimigo não vai mais roubar, ele não vai mais matar, ele não vai mais destruir, porque o Senhor deu autoridade para você. Igreja, se levante. Amados, há muitas coisas da nossa vida que o Senhor precisa nos revelar. Há muitas coisas que não acontecem na nossa casa porque nós não queremos enfrentar a verdade que o Senhor está dizendo sobre nós, sobre o nosso passado. Há tantas coisas que nós usamos como justificativas para Deus. E nós duvidamos que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode mudar toda a situação. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos e dissesse ao Senhor: Senhor, qual é a serpente que vai ser revelada no meu cajado? Porque nesta noite eu lanço a vara no chão, Pai. Qual é a serpente que o Senhor quer revelar, amados? Abra o teu coração. Não endureça o teu coração, porque nesse tempo o Senhor quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja libertadora. Uma igreja que não só se liberta, mas liberta o Egito lá fora, liberta o povo lá fora. Há muitos dos nossos irmãos escravizados no Egito, mas nós não conseguimos libertá-los porque ainda não estamos libertos. Senhor, nos perdoa, Pai, por tantas vezes segurar o nosso cajado, fazer pela nossa própria força, Deus. Só o Senhor é Deus soberano. O Senhor nos coloca frente a frente com a nossa dor, com o nosso medo, com o nosso passado, Senhor. Só o Senhor nos coloca frente a frente com todas as dúvidas, com todas as mentiras do inimigo sobre quem o Senhor é, quem nós podemos ser em Cristo. Por isso, nessa noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Revela a tua glória, assim como o Senhor se revelou a Moisés na sarça, Senhor. Na sarça ardente, Deus. Revela-te a nós nessa noite, Senhor. Nós não queremos mais que o nosso passado se torne sombra. Que o nosso passado se torne gigante. Maior do que tu és, maior do que a tua promessa, Senhor. Maior do que a nossa fé. Senhor, olha para cada família nesta